62 anos. Aposentado há 2 anos e meio. Viúvo há 3 anos e 4 meses. Sim, eu contava os meses porque cada um deles parecia uma eternidade sem Lúcia ao meu lado. E agora, segundo minha própria filha, um estorvo que precisava ser resolvido. Foi assim que Marina me chamou naquela tarde de quinta-feira, 15 de março, quando chegou em casa às 4:30 da tarde, com uma pilha de panfletos de asilos na mão e aquele sorriso falso que eu conhecia desde que ela era adolescente, e tentava me convencer de que tinha estudado quando na verdade tinha passado a tarde no shopping. Pai, precisamos conversar sobre seu futuro, disse ela, tirando os sapatos e jogando a bolsa no sofá com aquela displicência típica dela. Espalhou os folhetos sobre a mesa da cozinha como se fossem cartas de baralho, cada um com suas promessas coloridas de vida digna na terceira idade. Você não pode mais ficar sozinho nesta casa grande. É perigoso na sua idade. Na minha idade. Como se eu fosse um cachorro velho que não consegue mais subir as escadas. Como se os 62 anos tivessem me transformado numa criança incapaz de cuidar de si mesma, de tomar decisões, de simplesmente existir sem supervisão constante. Sentei na cadeira onde sempre me sentava. A mesma cadeira onde tomei café da manhã nos últimos 20 anos. Onde li jornal todas as manhãs, onde Lúcia costumava me servir o cafezinho da tarde, enquanto contava as novidades do dia. Olhei para aqueles panfletos coloridos. Lar dos Idosos Esperança, Residencial Terceira Idade Feliz, Casa de Repouso Novo Amanhecer, Vila dos Sonhos Dourados. Todos com fotos de velhinhos sorridentes jogando dominó, ou fazendo ginástica com aqueles pesos de isopor rosa e azul, como se fossem crianças brincando de ser adultos. Marina, eu não preciso de asilo. Estou bem aqui. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Não era assim que eu queria começar essa conversa. Mas a verdade é que o choque de ver minha única filha, a menina que criei com tanto amor e dedicação, a jovem que levei para a escola todos os dias durante anos, me tratando como um problema a ser descartado, tinha me deixado sem chão. Pai, seja realista. Você mal consegue cuidar da casa, vive esquecendo de tomar remédio, e se acontecer alguma coisa, quem vai te socorrer? A ironia era cruel. Marina morava a exatas 2 ruas de distância. Eu sabia por que contava as quadras sempre que caminhava até lá, o que acontecia cada vez menos. Mas passava meses sem aparecer. 3 meses inteiros haviam se passado desde sua última visita. E mesmo assim tinha sido apenas para pegar umas panelas que emprestara da mãe e nunca devolvera. Só vinha quando precisava de alguma coisa ou quando a culpa apertava. E pelo jeito, a culpa estava apertando forte agora. Pai, você não lava a louça direito, a casa tá sempre bagunçada. Tem roupa suja acumulada no cesto. Marina, Deixa eu terminar, pai. Ontem eu passei aqui e você nem percebeu. Fiquei 15 minutos batendo na porta. Você estava dormindo às 3 da tarde. Isso não é normal. Eu lembrava daquele dia. Havia tomado um remédio para a dor nas costas que me deixou sonolento. Mas como explicar isso para alguém que já chegou com o diagnóstico pronto? E tem mais uma coisa. Continuou, evitando meu olhar enquanto organizava os panfletos em ordem de preferência. Carlos e eu estamos pensando em nos mudar para São Paulo. Ele recebeu uma proposta de trabalho lá, numa multinacional. O salário é quase o dobro do que ele ganha aqui. Então seria melhor mesmo você ir para um lugar onde tenha cuidado profissional. Ah, então era isso. O genro conseguiu um emprego melhor e agora eu virava um problema logístico. Um empecilho para os planos da filha querida. Carlos, que nos últimos 3 anos mal me cumprimentava quando vinha buscar Marina, que ficava no carro buzinando em vez de subir para tomar um café, que uma vez chegou a comentar que casa de velho sempre tem cheiro esquisito. Já escolhi alguns lugares bacana. Olha este aqui, disse ela, pegando um folheto com a foto de um prédio amarelo cercado de jardins. Residencial Primavera. Tem piscina, sala de jogos, enfermeiros 24 horas, nutricionista, fisioterapeuta. Você vai adorar. E olha só, eles têm até horta comunitária.
Você sempre gostou de mexer com plantas. Vai adorar. Como se eu fosse uma criança sendo convencida a ir para um parque de diversões. E a horta comunitária, como se plantar tomates em vasinhos fosse compensar uma vida inteira de independência. E a casa, Marina? Esta casa onde sua mãe e eu vivemos por 25 anos? A gente vende, né? O dinheiro ajuda a pagar o asilo, quer dizer, a residência. E sobra uma parte para você ter como mesada. Mesada. A mulher de 34 anos, formada em administração, casada, sem filhos, ia me dar mesada, como se eu fosse uma criança que precisa de dinheiro do lanche. Marina continuou folheando os panfletos, apontando vantagens de cada lugar como se estivesse vendendo pacotes de viagem. Este aqui, ó, Casa de Repouso Vida Nova. Tem biblioteca e sala de TV com Netflix. E este Lar São Francisco tem missa todo domingo e grupo de oração. Marina, você já visitou algum desses lugares? Não pessoalmente, mas pesquisei tudo na internet. As avaliações são ótimas. Claro, pesquisou na internet. Provavelmente passou 15 minutos no Google e achou que conhecia a realidade dessas instituições. E quando você pretende que eu me mude? Bom, o ideal seria no mês que vem. Carlos quer estar em São Paulo até junho para começar o novo emprego. E seria bom resolver tudo de uma vez, sabe? Fazer a mudança nossa e a sua ao mesmo tempo. Resolver tudo de uma vez. Eu era mais um item na lista de afazeres dela. Entre contratar a empresa de mudança e cancelar os serviços da casa atual, estava colocar pai no asilo. Naquela noite, depois que Marina foi embora levando os folhetos, para eu pensar melhor, como se houvesse algo a pensar quando a decisão já estava tomada. Fiquei sozinho na cozinha, olhando para a cadeira vazia, onde Lúcia costumava sentar. Minha esposa tinha esse jeito especial de beber café. Sempre deixava esfriar um pouco, mexia com a colherinha fazendo um barulhinho metálico suave, e então tomava em pequenos goles, enquanto me contava sobre o dia dela. E então, amor? Perguntei para o ar como fazia todas as noites desde que ela se foi. O que você faria no meu lugar? A resposta veio como um sussurro na memória, com a voz doce dela que eu ainda ouvia perfeitamente. Arnaldo, você nunca foi de se entregar fácil. Lembra quando quiseram te demitir da empresa 5 anos antes da aposentadoria? Você lutou, provou seu valor e saiu de lá com reconhecimento. Por que seria diferente agora? Era verdade. Aos 62 anos, eu tinha vivido o suficiente para saber que a vida não para, só porque os outros acham que deveria. Tinha trabalhado 42 anos como contador, começando como auxiliar numa empresa pequena e terminando como gerente financeiro de uma construtora respeitada na cidade. Tinha criado uma filha, enfrentado a adolescência rebelde dela, pago faculdade particular, casamento e até emprestado dinheiro para a entrada do apartamento onde ela morava. Tinha perdido a mulher que amava para um câncer cruel e rápido, e mesmo assim conseguira seguir em frente. E agora ia deixar que me encostassem numa prateleira como um objeto sem serventia? Ia aceitar que minha própria filha decidisse meu destino sem nem ao menos me perguntar o que eu queria? Não, não mesmo. Levantei da cadeira, peguei os panfletos que Marina havia esquecido propositalmente sobre a mesa e os joguei no lixo. Um por um. Residencial Primavera. Lixo. Casa de Repouso Vida Nova. Lixo. Lar São Francisco. Lixo. Naquela madrugada, às 3 da manhã, quando o silêncio da casa parecia mais pesado, tomei a decisão que mudaria tudo. Não ia para asilo nenhum. Não ia vender minha casa. E, principalmente, não ia depender da boa vontade de uma filha que me via como fardo. Mas também não ia brigar, não ia fazer escândalo, não ia implorar por respeito. Ia fazer algo muito melhor. Ia provar que eles estavam errados. Ia fazer isso do meu jeito, no meu tempo, sem dar satisfação para ninguém. Pelo menos não no início. No dia seguinte, sexta-feira, acordei às 6 da manhã. Fazia tempo que não levantava tão cedo sem ser para ir ao médico ou resolver alguma burocracia bancária. Tomei um banho demorado, fiz a barba com cuidado.
algo que andava negligenciando nos últimos meses. Penteei o cabelo com gel, coloquei uma roupa decente. Camisa social azul clara que Lúcia havia me dado no último aniversário. Calça social preta, sapato de couro. Me olhei no espelho e não gostei do que vi. Um homem de 62 anos que parecia ter 75. A barriga estava mais proeminente, os ombros caídos, a postura desleixada. Quando foi que eu tinha ficado assim? Quando foi que parei de me importar com minha aparência? Tomei um café reforçado, 2 xícaras em vez da meia xícara costumeira. Comi 2 fatias de pão com manteiga e saí de casa com destino ao centro da cidade. Fazia meses que não ia ao centro sem ser para resolver alguma questão médica ou bancária. Fazia mais tempo ainda que não ia em lugar nenhum sem um objetivo específico e necessário. Primeira parada: a biblioteca municipal. Há anos não pisava lá, desde os tempos em que acompanhava Marina nos trabalhos de escola, quando ela estava no ensino médio. O lugar tinha mudado completamente. Antes era um prédio antigo e meio sombrio. Agora estava moderno, reformado, com uma área inteira dedicada à informática, e até uma seção que o letreiro identificava como Espaço Sênior. Odeio essa palavra, sênior. É uma forma educada de dizer velho, mas que não engana ninguém. Bom dia. Eu gostaria de me inscrever num curso de informática, disse para a recepcionista. Uma moça nova de uns 20 e poucos anos, que me olhou com aquele sorriso paciente e levemente condescendente que reservam para velhos perdidos, tentando se adaptar ao mundo moderno. Ah, que legal! O senhor está interessado em aprender a usar o computador? Temos o curso Inclusão Digital na Terceira Idade. É às terças e quintas, das 2 às 4 da tarde. São apenas 10 vagas por turma, mas ainda tem 2 disponíveis. Terceira idade. Outra expressão que me irrita profundamente. Como se a vida fosse dividida em temporadas de uma série e eu já estivesse no último episódio. Perfeito. E gostaria de saber sobre outros cursos também. Línguas, talvez. Línguas? A moça piscou, claramente surpresa. Bom, temos inglês básico, também voltado para a terceira idade. É uma turma bem legal. O professor tem muita paciência. Não. Inglês eu já sei o básico. Trabalhei numa empresa que tinha clientes americanos. Pensei em algo diferente. Italiano, talvez. Ou francês. A recepcionista ficou alguns segundos em silêncio, como se precisasse processar a informação de que um aposentado de 62 anos queria aprender uma língua nova e difícil. Francês. Deixe eu ver aqui no sistema. Ela digitou algo no computador, franzindo a testa. Temos uma turma de francês básico, mas não é específica para... Quer dizer, é uma turma mista. Tem pessoas de várias idades. Perfeito. Quando são as aulas? Segundas e quartas, das 7 às 9 da noite. Mas o senhor tem certeza? É bem puxado e o professor é bem exigente. Tenho certeza. Saí da biblioteca com uma agenda cheia. Informática às terças e quintas, das 2 às 4. Francês às segundas e quartas, das 7 às 9. E ainda tinha anotado informações sobre um curso de fotografia digital aos sábados, das 9 ao meio-dia. Marina achava que eu mal conseguia ligar um computador. Na verdade, ela nem sabia que eu sabia ligar um computador. Ia ser uma bela surpresa. Segunda parada. A academia do bairro. Aquela mesma onde Carlos, meu genro, malhava religiosamente todos os dias às 6 da manhã antes do trabalho. Ele sempre fazia questão de comentar sobre sua rotina de exercícios, seus treinos intensivos e como era importante manter o corpo em dia. Nas entrelinhas, sempre ficava clara a crítica à minha falta de preparo físico, minha vida sedentária, meu desleixo com a saúde. Bom dia, quero me matricular, disse para o rapaz da recepção, um jovem musculoso que não devia ter mais de 25 anos. Certo, senhor. Para pessoas da sua idade, recomendamos nossa modalidade Movimento Saudável, específica para a terceira idade. São exercícios leves, alongamento, hidroginástica na piscina. É muito bacana, o pessoal se diverte bastante. Não, quero a academia comum mesmo. Musculação, esteira, bicicleta, essas coisas.
O rapaz me olhou da cabeça aos pés, avaliando meu físico fora de forma, minha barriga proeminente, meus ombros curvados. Senhor, o senhor tem quantos anos? 62. E não tenho nenhuma limitação física específica. Era uma meia-verdade. Minhas costas reclamavam quando eu ficava muito tempo na mesma posição, especialmente depois de dormir mal. Meu joelho esquerdo fazia um barulho esquisito quando subia escadas. Herança de uma torção que tive aos 40 anos e nunca tratei adequadamente. Eu ficava sem fôlego depois de subir 3 lances de escada correndo, e às vezes sentia o coração acelerar quando fazia esforço físico. Mas limitação mesmo, dessas que impedem de fazer exercício, não tinha. Bom, o senhor vai precisar de atestado médico. E eu recomendaria muito começar com um personal trainer, pelo menos nos primeiros 3 meses, para aprender os exercícios corretamente e evitar lesões. Personal trainer, mais um gasto que não estava no orçamento. Mas tudo bem. O dinheiro da aposentadoria estava parado na conta mesmo. Meus gastos de velho eram mínimos, segundo Marina. Basicamente remédios, conta de luz, água, telefone e alimentação básica. Quanto fica com o personal? Depende da frequência. Para o senhor, eu recomendaria 3 vezes por semana, 1 hora por sessão. Fica R$ 250 por mês, mais a mensalidade da academia, que é 80. R$ 330 por mês. Era mais do que eu gastava com comida. Mas também era menos do que Marina gastava em um jantar num restaurante bacana com o marido. Fechado. Terceira parada. Dr. Roberto, meu médico há 15 anos. Homem sério, direto, sem frescura, que me acompanhou durante a doença de Lúcia e me ajudou a passar pelos momentos mais difíceis do luto. Arnaldo, que bom te ver. Como está? Faz tempo que não aparece aqui. Estava vindo só quando tinha algum problema, doutor. Mas hoje vim porque quero começar uma vida nova. Dr. Roberto me olhou por cima dos óculos, intrigado. Expliquei meus planos, os cursos, a academia, a decisão de não ir para o asilo, a intenção de provar que ainda tinha muito para oferecer. Marina anda falando essas coisas, que você precisa de cuidados especiais. Ela quer me colocar num asilo. Dr. Roberto suspirou e balançou a cabeça. Arnaldo, você conhece minha opinião sobre essas situações. Infelizmente é mais comum do que deveria. Filhos que confundem idade cronológica com incapacidade funcional. Ele me examinou cuidadosamente, mediu pressão, ouviu o coração, pediu para eu caminhar pela sala, testar reflexos, falar algumas palavras em sequência. Sua pressão está controlada com a medicação, coração batendo normalmente, reflexos bons, cognição perfeita. Você tem pelo menos mais 25 anos de vida pela frente, Arnaldo. E se cuidar bem da saúde, podem ser anos muito produtivos. E sobre os exercícios físicos? O senhor acha que posso começar na academia? Não só posso, como recomendo fortemente. Seu corpo precisa de movimento. Seus músculos precisam de estímulo. Só vai com calma no início. Respeite seus limites e mantenha acompanhamento regular comigo. Ele prescreveu algumas vitaminas, ajustou a dosagem de um remédio para colesterol e me deu o atestado médico para a academia. Arnaldo, disse ele quando eu já estava saindo, posso te dar um conselho como médico e como amigo? Claro, doutor. Não se entregue. A velhice não é uma doença, é uma fase da vida. E pode ser uma fase muito rica se você não deixar que os outros decidam como você deve vivê-la. Saí do consultório com o atestado médico e uma receita de vitaminas. Também saí com algo mais importante. A confirmação médica de que eu estava certo, de que minha decisão fazia sentido. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de descobertas, dores musculares, frustração e pequenas vitórias. O curso de informática era mais fácil do que imaginava. Eu tinha crescido numa época em que calculadora era novidade tecnológica, mas descobri que tenho mais facilidade com computadores do que esperava. Em 2 semanas, já estava navegando na internet, criando e-mail, usando redes sociais básicas. A professora, senhora Beatriz, uma senhora de 50 e poucos anos muito paciente, ficou impressionada com meu progresso.
Senhor Arnaldo, o senhor tem muito mais facilidade que a maioria dos alunos. Em 2 semanas já está fazendo coisas que outros levam 2 meses para aprender. Isso me deu uma confiança que eu não sentia há anos. O francês era mais complicado. A pronúncia era difícil. A gramática complexa. E eu era disparado o mais velho da turma. Os outros alunos tinham entre 20 e 40 anos. A maioria querendo aprender por motivos profissionais ou para viajar. Eu era o único aposentado entediado. Pelo menos era assim que me sentia no início. Mas o professor, um francês de verdade chamado Pierre, foi muito gentil comigo. Monsieur Arnaldo, disse ele depois da 3ª aula. Você tem boa memória e ótima disciplina. Estas são as qualidades mais importantes para aprender uma nova língua. Eu fazia todas as lições, estudava em casa, repetia as pronúncias em voz alta enquanto cozinhava. Lúcia sempre dizia que eu era teimoso quando queria alguma coisa. Agora essa teimosia estava me ajudando, mas a academia era um inferno particular. O personal trainer, Gabriel, um rapaz de 20 e poucos anos com corpo de atleta, parecia ter prazer em me ver sofrer. Na primeira sessão, depois de 10 minutos de esteira na velocidade mínima, eu já estava ofegante e suando como se tivesse corrido uma maratona. Seu Arnaldo, vamos com calma. O importante é começar, dizia ele. Mas eu via nos olhos dele a dúvida sobre se eu conseguiria aguentar uma semana. As dores musculares dos primeiros dias foram terríveis. Acordava de manhã com o corpo todo dolorido, músculos que eu nem sabia que existiam reclamando por causa dos exercícios. Mais de uma vez pensei em desistir. Mas então lembrava da cara de Marina quando disse que eu não tinha mais condições de cuidar de mim mesmo. Lembrava do jeito como ela organizou os panfletos dos asilos, como se minha vida fosse uma questão administrativa a ser resolvida. E continuava indo. Depois de 1 mês, as pequenas mudanças começaram a aparecer. Conseguia subir 2 lances de escada sem ficar completamente sem ar. A calça estava um pouco mais folgada na cintura. Dormia melhor à noite. Gabriel começou a me tratar com mais respeito. Seu Arnaldo, estou impressionado com sua disciplina. A maioria dos iniciantes desiste na 2ª semana. Não sou a maioria, respondi. E ele sorriu. Marina continuava aparecendo em casa de vez em quando, sempre com aquela pressa característica dela, sempre falando sobre os asilos, os preparativos para a mudança para São Paulo, a necessidade de resolver minha situação, logo. Ela notava as mudanças. Eu estava mais arrumado, acordava mais cedo, saía de casa com frequência, mas não comentava, ou fingia não perceber. Eu chegava em casa com livros de francês debaixo do braço, cadernos de exercícios de informática, às vezes até com cheiro de academia ainda no corpo. Mas ela parecia decidida a ignorar os sinais. Pai, você já pensou no que conversamos? Os asilos que te mostrei são todos muito bons. Quanto mais você demorar para decidir, mais difícil vai ser conseguir vaga. Estou pensando, filha. E estava mesmo. Pensando em como ia ser gostoso provar que ela estava completamente errada sobre mim. Depois de 2 meses, comecei a fazer amigos nos cursos. No francês, conheci Carla, uma arquiteta de 40 anos que estava planejando uma viagem para Paris, e Roberto, um engenheiro aposentado de 58 anos que sempre quis aprender uma língua nova. No curso de informática, fiz amizade com outras pessoas da minha faixa etária. Dona Rosa, viúva de 65 anos que queria aprender a usar o Facebook para falar com os netos que moravam longe. Seu Antônio, aposentado de 70 anos que queria criar um blog sobre suas memórias de infância na roça. Era reconfortante descobrir que não era o único velho querendo aprender coisas novas, querendo se manter ativo e interessado no mundo. Na academia, depois de 2 meses de treino regular, Gabriel decidiu que eu estava pronto para mais desafios. Seu Arnaldo, vamos aumentar um pouco a intensidade. O senhor já perdeu 4 quilos e ganhou massa muscular. Está na hora de evoluir. 4 quilos. Eu nem tinha percebido, mas a roupa estava realmente mais folgada. Foi nessa época que conheci Helena. Ela frequentava a academia no mesmo horário que eu, das 3 às 4 da tarde.
horário em que havia menos movimento e mais equipamentos disponíveis. Uma mulher de 58 anos, cabelos grisalhos cortados num estilo moderno, corpo em forma que denunciava anos de exercício regular. Helena era viúva também, ex-professora de história aposentada por invalidez após um acidente de carro que afetou sua mobilidade na perna esquerda. Invalidez que não a impedia de malhar com a determinação de uma atleta profissional. "Você é o francês", disse ela um dia, na esteira ao lado da minha. "Como assim?" "O pessoal da academia te chama de o francês, por causa do curso que você faz", Gabriel comentou. Conversamos durante todo o exercício daquele dia e descobrimos várias coisas em comum. Viuvez recente, filhos que achavam que éramos incapazes de cuidar de nós mesmos, paixão por aprender coisas novas. Helena tinha voltado a estudar também. Estava fazendo um curso de arqueologia à distância por uma universidade federal do interior. "Sempre quis fazer arqueologia", disse ela enquanto pedalava na bicicleta ergométrica. "Quando era nova, meu pai disse que não era profissão para mulher. Depois casei, tive filhos, trabalhei a vida inteira como professora. Agora tenho tempo e disposição para fazer o que sempre sonhei. E os filhos, o que acham? Acham que é coisa de velha entediada. Que deveria me contentar em ser avó e fazer tricô. E você? O que os seus acham dos seus novos projetos? Acham que eu deveria estar num asilo?" Rimos juntos. Era bom rir com alguém que entendia exatamente do que eu estava falando. A amizade com Helena foi se desenvolvendo naturalmente. Começamos a tomar um café depois da academia, a conversar sobre os cursos, a dividir as pequenas vitórias e frustrações do dia a dia. Ela me apresentou outros amigos dela. Um grupo de pessoas na faixa dos 50, 60 anos, todos com histórias parecidas. Aposentadorias precoces, filhos superprotetivos, redescoberta da própria identidade após décadas dedicadas ao trabalho e à família. Dr. Mário, médico aposentado de 65 anos que voltou a pintar aquarelas depois de 40 anos. Dona Carmen, ex-funcionária pública de 62 anos que abriu uma pequena confeitaria em casa. Professor João, aposentado de 59 anos que virou guia turístico da cidade nos fins de semana. Era outro mundo. Um mundo onde ter mais de 50 anos não significava ser descartável, inútil, incapaz. Um mundo onde idade era experiência, onde tempo livre era oportunidade, onde aposentadoria era recomeço. Foi Helena quem me deu a ideia que mudaria tudo. "Por que você não documenta essa sua experiência? Escreve sobre ela." Estávamos tomando café numa padaria depois da academia, numa quinta-feira de sol. Eu havia acabado de contar como tinha sido difícil a aula de francês daquele dia. Pierre havia ensinado o passé composé e eu tinha travado completamente. "Documenta como?" "Sei lá. Um blog, talvez. Você está aprendendo informática, suas fotos estão ficando muito boas. Escreve bem. Tem uma história interessante para contar." "Blog? Isso não é coisa de jovem?" "Arnaldo, pelo amor de Deus, pare com isso. Idade é só um número." Ela tinha razão. Aos 5 meses do meu projeto de renascimento, eu estava irreconhecível. Tinha perdido 8 quilos, ganhado músculos que não sabia que ainda existiam. Conseguia manter uma conversa básica em francês. Navegava na internet com desenvoltura e tinha uma coleção de fotos digitais que me orgulhavam muito. Fisicamente, estava melhor que aos 55 anos. Mentalmente mais ativo e estimulado que em qualquer época desde a aposentadoria. Emocionalmente, mais confiante e otimista que nos últimos 3 anos. Era hora de mostrar isso para o mundo. Criar o blog foi mais fácil do que imaginava. Os conhecimentos de informática que adquiri na biblioteca me deram base suficiente para usar uma plataforma simples de criação de blogs. Escolhi um template limpo e profissional. Aprendi a inserir fotos, a formatar textos, a organizar categorias. O nome foi fácil de escolher. 60 Plus, Vida que Recomeça. O primeiro post foi a história completa. O diagnóstico de velho inútil que recebi da própria filha, a ameaça do asilo, a decisão silenciosa de provar que estava errada, os cursos, a academia,
as descobertas, as transformações. Acompanhei com fotos do antes e depois. Eu no início do projeto, barrigudo e cabisbaixo numa foto que Helena tinha tirado no primeiro dia de academia. E eu 5 meses depois, em forma e sorridente, numa selfie que aprendi a tirar no curso de fotografia. Escrevi durante uma tarde inteira, revisando e reescrevendo várias vezes, lembrando de detalhes que pareciam importantes, tentando transmitir não só os fatos, mas também as emoções do processo. Há 5 meses, comecei o post. Minha filha chegou em casa com panfletos de asilos e a convicção de que eu não tinha mais condições de cuidar de mim mesmo. Ela não estava sendo malvada. Estava repetindo o que a sociedade ensina, que depois dos 60 a vida acaba, que viramos um problema a ser gerenciado, não pessoas com sonhos e capacidades. Publiquei o post numa terça-feira à noite. Compartilhei no Facebook que havia criado recentemente e mandei o link para Helena e alguns amigos dos cursos. Não esperava grande repercussão. Achei que talvez 10, 15 pessoas lessem, deixassem um comentário educado, e ficaria por isso mesmo. Estava completamente enganado. Em 2 dias, o blog tinha mais de 500 visualizações. Em uma semana eram 2.000. Os comentários chegavam de todo o Brasil. Pessoas da minha idade ou mais velhas, contando histórias parecidas, pedindo conselhos, dividindo experiências. Obrigada por mostrar que não estou sozinha nessa luta, escreveu Marisa, de 64 anos, de Recife. Meu filho também quer me colocar num asilo. Seu blog me deu coragem para resistir e buscar minha própria vida nova. Senhor Arnaldo, o senhor é uma inspiração. Tenho 65 anos e acabei de me inscrever na faculdade para fazer pedagogia. Sempre foi meu sonho ser professora, mas na minha época a mulher casava e cuidava da casa. Agora é minha vez, comentou Rosângela de Belo Horizonte. Cara, você me emocionou. Tenho 58 anos e minha esposa morreu no ano passado. Meus filhos ficam me enchendo o saco para eu ir morar com um deles, como se eu fosse incapaz. Vou seguir seu exemplo, escreveu José Carlos de Porto Alegre. Cada comentário que chegava me deixava mais emocionado. Descobri que minha história não era única. Havia milhares de pessoas na mesma situação, sendo subestimadas pelos próprios filhos, tratadas como objetos descartáveis pela sociedade, mas com vontade e capacidade de recomeçar. Comecei a responder todos os comentários pessoalmente, criando uma comunidade de apoio mútuo. Pessoas compartilhavam suas próprias jornadas de recomeço, trocavam dicas, se encorajavam mutuamente. Em 1 mês, o blog tinha 5.000 seguidores regulares. Em 2 meses, eram 10.000. Recebi convites para dar entrevistas a jornais locais, participar de programas de rádio, falar em centros comunitários. A primeira palestra foi num centro de convivência do bairro vizinho para um grupo de aposentados. Eu estava nervoso. Fazia décadas que não falava em público para mais de 5 pessoas. Boa tarde. Comecei olhando para as 40 pessoas na plateia. Meu nome é Arnaldo, tenho 63 anos, e há 8 meses minha filha queria me internar num asilo. Risos na plateia. Muitos sabiam exatamente do que eu estava falando. Contei minha história, mostrei as fotos da transformação, falei sobre os cursos, a academia, o blog. A plateia participava ativamente fazendo perguntas, contando suas próprias experiências. Como o senhor teve coragem de recomeçar? Perguntou uma senhora de cerca de 70 anos. Eu não tive coragem, Dona Maria, respondi. Eu tive raiva. Raiva de ser tratado como inútil. E transformei essa raiva em energia para provar que eles estavam errados. E sua filha, como reagiu quando viu as mudanças? Essa pergunta me pegou desprevenido. Marina ainda não tinha visto as mudanças de verdade. Ela continuava vindo em casa esporadicamente, continuava falando sobre asilos, continuava tratando minha transformação como um hobby passageiro. Ainda estou trabalhando nessa parte, admiti, e todos riram. A palestra foi um sucesso. Recebi dezenas de pedidos de contato, convites para outras apresentações, propostas de parceria com centros de aposentados de outras cidades.
Mas o momento mais importante ainda estava por vir. Foi numa quinta-feira, exatamente 8 meses depois daquela tarde quando Marina chegou com os panfletos de asilos, que ela apareceu em casa mais cedo que o normal. Eram 2 da tarde. Eu havia acabado de chegar da academia. Estava tomando um banho quando ouvi a porta da frente se abrir. Pai, você está aí? Estou no banho, filha. Já saio. Quando desci, encontrei Marina na sala, folheando uma revista sobre terceira idade que estava sobre a mesa de centro. Que revista é essa, pai? Ah, é uma publicação sobre envelhecimento ativo. Tem uma matéria interessante sobre exercícios para nossa idade. Marina me olhou de cima a baixo, notando coisas que havia ignorado nas visitas anteriores. Eu estava mais magro, mais ereto, com mais cor no rosto, usando uma camiseta que marcava músculos que ela não sabia que eu tinha. Pai, você está diferente. Diferente como? Mais disposto, mais novo. Sentei ao lado dela no sofá, numa proximidade física que não tínhamos há anos. Marina, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro, pai. Quando foi a última vez que você realmente conversou comigo? Que perguntou como eu estou, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero da vida? Ela ficou alguns segundos em silêncio, claramente desconfortável com a pergunta. Pai, a gente sempre conversa. Não, Marina. Você fala, eu escuto. Você decide, eu aceito. Você diagnostica, eu me submeto. Isso não é conversar. Isso é dar ordens. Pai, onde você quer chegar com isso? Quero que você me conheça de verdade antes de continuar planejando o meu futuro. Foi então que levantei, peguei o laptop, sim, eu tinha um laptop agora, e mostrei o blog para ela. Marina leu em silêncio por quase 1 hora. Vi suas expressões mudando. Surpresa, incredulidade, constrangimento, algo que poderia ser orgulho e também algo que parecia culpa. Pai, eu não sabia de nada disso. Não sabia porque nunca perguntou. Porque decidiu que eu era um problema a ser resolvido, não uma pessoa a ser conhecida. Mas por que você não me contou sobre os cursos, a academia, o blog? Marina, quando foi que você demonstrou interesse genuíno pela minha vida? Quando foi que você veio aqui para saber como eu estava? Não para resolver alguma coisa que considerava problema? Ela continuou lendo, clicando nos comentários, vendo as fotos, absorvendo a dimensão do que eu havia construído nos últimos meses. Pai, este blog tem quantos seguidores? 15.000 pessoas acompanham regularmente. E crescendo. 15.000? Ela parecia não acreditar. Pai, você virou influencer? Rimos juntos pela primeira vez em muito tempo. Não sei se é bem isso, filha, mas virei alguém que tem algo a dizer. E descobri que muitas pessoas precisavam ouvir. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, Marina realmente conversou comigo. Não veio com a agenda pronta, não trouxe problemas para resolver, não fez diagnósticos da minha vida. Simplesmente conversou. Perguntou sobre os cursos. Eu já conseguia manter conversas inteiras em francês e estava cogitando começar italiano no ano seguinte. Quis saber sobre a academia. Eu havia perdido 12 quilos e ganhado massa muscular significativa. Interessou-se pelos novos amigos. Helena, Dr. Mário, Dona Carmen, todo o grupo de aposentados rebeldes como nos chamávamos. Pai, eu sinto muito. Pelo quê, Marina? Por ter achado que você era um fardo. Por não ter percebido que você estava renascendo. Por ter quase cometido o erro de te internar num lugar onde você definharia. Você não estava sendo malvada, filha. Você estava repetindo um padrão social. A sociedade ensina que velhice é sinônimo de incapacidade. Mas eu sou sua filha. Deveria te conhecer melhor. E agora conhece. Marina pegou minha mão, coisa que não fazia desde criança. Pai, me perdoa? Não precisa perdão, Marina. Precisa entendimento. E o asilo? Que asilo? Rimos de novo. Mas a transformação mais radical ainda estava por vir. Uma semana depois daquela conversa com Marina, eu estava em casa editando um novo post para o blog quando o telefone tocou.
Era da TV local, um programa vespertino que falava sobre temas do cotidiano. Senhor Arnaldo, aqui é da produção do programa Tarde Viva, da TV Cidade. Gostaríamos de convidá-lo para uma participação especial sobre envelhecimento ativo. Televisão. Eu nunca havia aparecido na televisão na vida. É para falar sobre o que exatamente? Sobre sua história, Sr. Arnaldo. Seu blog está fazendo muito sucesso e achamos que seria interessante compartilhar sua experiência com nossos telespectadores. Aceitei o convite, mesmo com o friozinho na barriga. A gravação seria na semana seguinte. Contei para Helena, que ficou eufórica. Arnaldo, você vai ser celebridade. Não exagera, Helena. É só um programa local. Mas no fundo eu estava empolgado. Aos 63 anos, ia aparecer na televisão para contar uma história de superação. Se alguém me dissesse isso um ano antes, eu teria achado impossível. O dia da gravação chegou. Marina insistiu em me acompanhar. Ela estava genuinamente orgulhosa agora, contando para todo mundo que o pai dela era blogueiro e ia sair na TV. O programa foi ao vivo, às 3 da tarde. A apresentadora, uma mulher de uns 40 anos muito simpática, me recebeu com carinho. Senhor Arnaldo, o senhor virou uma inspiração para muitas pessoas. Como começou essa transformação? Contei minha história. O diagnóstico de incapacidade, a ameaça do asilo, a decisão de provar o contrário. Mostrei as fotos do antes e depois, falei sobre os cursos, a academia, os novos amigos. O que o senhor diria para pessoas que estão numa situação parecida, que se sentem descartadas pela família? Eu diria que idade é só um número, mas dignidade não tem idade. Ninguém tem o direito de decidir que você não serve mais só porque você tem mais de 60 anos. Se você está saudável, se tem vontade de viver, se tem sonhos ainda não realizados, vá atrás deles, independente do que os outros acham. E sua filha? Como reagiu a essa transformação? Olhei para Marina, que estava atrás das câmeras sorrindo e fazendo gestos de incentivo. Minha filha aprendeu algo muito importante. Que cuidar de um pai idoso não é controlá-lo, é apoiá-lo. Não é decidir por ele, é estar presente para ele. Ela entendeu que eu não precisava de babá, precisava de filha. O programa durou 20 minutos. Quando terminou, eu estava exausto, mas feliz. Tinha conseguido transmitir minha mensagem para milhares de pessoas. Nos dias seguintes o blog explodiu. As visualizações triplicaram. Os comentários chegavam a centenas. Os convites para palestras se multiplicaram. Senhor Arnaldo, aqui é da editora Conhecimento. Gostaríamos de conversar sobre a possibilidade de transformar seu blog em livro. Livro. Eu, que aos 62 anos estava sendo encaminhado para um asilo, agora estava sendo convidado para escrever um livro. A proposta era interessante. Um livro sobre envelhecimento ativo, baseado nas histórias do blog e nas experiências que eu havia acumulado. Eles forneceriam apoio editorial, eu forneceria o conteúdo. Aceitei sem hesitar. Enquanto isso, minha vida pessoal também se transformava. Helena e eu, que começamos como amigos de academia, fomos nos aproximando cada vez mais. Descobrimos que, além da viuvez e dos filhos superprotetivos, tínhamos gostos parecidos, valores similares e uma química inegável. Arnaldo, disse ela numa tarde, depois de um café que durou 3 horas. Você já pensou em se casar de novo? A pergunta me pegou desprevenido. Desde que Lúcia morreu, eu não havia cogitado a possibilidade de outro relacionamento sério. Pensei sim. E você? Penso todos os dias, especialmente quando estou com você. Nos casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante. Marina foi madrinha. Os filhos de Helena foram padrinhos. Dr. Roberto fez um discurso sobre como o amor não tem idade. Pierre, meu professor de francês, brindou em francês. Gabriel, meu personal trainer, fez piadas sobre músculos do amor. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. O livro 60+, Como transformei a ameaça do asilo em oportunidade de renascimento, foi lançado no meu aniversário de 65 anos, numa sessão de autógrafos na livraria do shopping.
Fila de mais de 200 pessoas, cobertura da imprensa, entrevistas. Marina estava lá, orgulhosa, contando para todo mundo. Este é meu pai. Ele virou escritor aos 65 anos. Hoje, 2 anos e meio depois daquele dia fatídico, quando Marina chegou com os panfletos de asilos, minha vida é irreconhecível. O blog tem mais de 100 mil seguidores mensais e virou referência nacional em envelhecimento ativo. Recebo mensagens de pessoas do Brasil inteiro contando suas próprias histórias de transformação. O livro está na 3ª edição e será traduzido para o espanhol. Estou escrevendo o 2º, focado especificamente em relacionamentos na 3ª idade. Dou palestras regularmente em congressos de gerontologia, empresas que querem preparar funcionários para a aposentadoria, universidades abertas para a 3ª idade. Minha agenda está cheia pelos próximos 6 meses. Fisicamente, estou melhor que aos 50 anos. Perdi 22 quilos, ganhei massa muscular, minha postura melhorou, minha energia triplicou. Faço check-ups regulares e Dr. Roberto sempre comenta: Arnaldo, você rejuvenesceu 10 anos. Mentalmente, estou mais ativo que aos 40 anos. Falo francês fluentemente. Estou começando italiano. Uso tecnologia com desenvoltura. Fotografo profissionalmente. Escrevo regularmente. Emocionalmente, estou mais realizado que em qualquer outra fase da vida. Tenho uma esposa maravilhosa, uma filha que me respeita, uma carreira nova e próspera, amigos verdadeiros, propósito de vida claro. Marina me visita 2 vezes por semana agora. Não para resolver problemas ou tomar decisões por mim, mas para conversar de verdade, para ouvir minhas histórias, dividir as dela, pedir conselhos sobre a vida, o casamento, os planos futuros. Pai, ela me disse semana passada, não acredito que um dia pensei em te colocar num asilo. Eu acredito, respondi, como sempre faço. E ainda bem que pensou. Como assim? Se você não tivesse me ameaçado com o asilo, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Você me forçou a sair da zona de conforto, a provar meu valor, a redescobrir minha força. É verdade. O susto de ser considerado um descarte pela própria filha me acordou para a vida de uma maneira que talvez nada mais conseguisse. Me obrigou a sair da inércia do luto, da passividade da aposentadoria, da resignação que havia se instalado depois da morte de Lúcia. Helena sempre diz que eu transformei um insulto em combustível, uma ameaça em oportunidade. Minha história não é única, descobri. Pelo blog, pelas palestras, pelos comentários que recebo diariamente, sei que existem milhões de pessoas na minha situação, competentes, capazes, cheias de vitalidade, mas rotuladas como velhas e tratadas como problemas a serem gerenciados. A diferença é que eu tive coragem ou desespero suficiente para provar que estavam errados. E essa coragem mudou não só minha vida, mas também a vida de quem convive comigo. Marina se tornou uma defensora ferrenha dos direitos dos idosos. Participou de campanhas contra o ageísmo, virou voluntária num projeto de inclusão digital para aposentados. Carlos, meu genro, que mal me cumprimentava antes, agora me consulta sobre investimentos. Descobriu que um contador aposentado que virou empreendedor digital tem muita experiência para compartilhar. Helena terminou o mestrado em arqueologia e está começando o doutorado. Aos 60 anos vai realizar o sonho de participar de uma escavação arqueológica no Egito. Nossos filhos, que inicialmente foram céticos sobre nosso casamento, hoje admitem que nunca nos viram tão felizes e realizados. O grupo de aposentados rebeldes cresceu e virou uma associação formal. Oferecemos cursos, palestras, apoio a pessoas que querem recomeçar depois dos 50. Dr. Mário expandiu suas aulas de pintura, Dona Carmen abriu uma confeitaria de verdade, Professor João virou guia turístico profissional. Porque a verdade é simples e revolucionária. A vida não acaba aos 60, aos 70, aos 80 anos. A vida acaba quando você para de acreditar que vale a pena vivê-la. E eu, graças ao susto que minha filha me deu, descobri que ainda tenho muito pelo que viver, muito para oferecer, muito para descobrir sobre mim mesmo.
Hoje, quando alguém pergunta a minha idade, respondo com orgulho: 65 anos. E quando perguntam se não é hora de sossegar, dou risada e falo: sossegar para quê? O show está só começando. A cada manhã acordo com planos, projetos, expectativas. Tenho palestras agendadas para os próximos meses, um novo livro para escrever, um curso de italiano para começar, uma viagem para a Europa com Helena para planejar. Tenho uma segunda chance na vida e não vou desperdiçar nenhum minuto dela. Às vezes, quando estou sozinho em casa, olho para aquela cadeira da cozinha onde tudo começou, onde Marina espalhou os panfletos dos asilos, onde eu quase aceitei ser descartado como um objeto sem serventia, e sussurro: obrigado, filha. Obrigado por ter me obrigado a provar que você estava errada, porque, no final das contas, ela me deu o maior presente que uma filha pode dar a um pai. Ela me devolveu a mim mesmo. E você, que está assistindo essa história, já viveu algo parecido? Já foi subestimado por causa da idade? Já teve que provar seu valor quando todo mundo achava que você não valia mais nada? Já sentiu que a família te via como um problema em vez de uma pessoa? Se essa história tocou seu coração, se fez você refletir sobre como tratamos nossos pais, nossos avós, nossos idosos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Escreva nos comentários: você também tem mais de 50 e está começando algo novo? Você conhece alguém que passou por situação parecida? Como você gostaria de ser tratado quando tiver mais idade? Eu quero saber sua história, quero saber seus planos, quero saber seus sonhos. Porque idade é só um número, mas sonhos não têm data de validade. Lembre-se, enquanto houver vontade de viver, haverá possibilidades. Enquanto houver sonhos, haverá caminhos. Enquanto houver dignidade, haverá luta. A vida não para aos 60. Ela apenas muda de ritmo, e às vezes muda para melhor.